Olá, caros estudantes. Como nós combinamos em aula, nós teremos os vídeos teóricos, né, das aulas teóricas, e da prática, como nesse caso. Então, aqui nós estamos preparando o pano de prato para ser colocado no suporte de MDF. Neste caso, é um suporte de MDF poroso. Ele é mais fino, mas ele é poroso, que absorve melhor a tinta. O suporte que eu utilizo, que vocês verão em outras fotos, é um suporte mais grosso e ele ainda tem o laminado. Mas não tem problema, ele também serve bem. Dá para fazer no papelão? Pode-se tentar, mas o papelão absorve muita tinta, mas ele molha muito fácil também. O que pode manchar o pano, inclusive manchar as cores na própria pintura. Tá bem? Então vamos ver como posicionar diretamente no barrado e prender com os alfinetes para que o pano não deslize durante a pintura. Barrado para baixo, né? De frente para a pessoa que vai pintar. E aí ele é prendido nos alfinetinhos de cabeça. Ó, em vários pontos para que o pano não deslize. Esse é um outro ponto importante. Na hora da pintura, sempre o barrado virado para a pessoa. Lembrando que este pano, ele já tem a bainha, né? O barrado, quer dizer, a bainha não, o barrado. Há outros que você pode comprar, como eu fiz também, e que você vai ter que fazer a bainha ou não. Aí é opcional. Pode ser de crochê, pode ser com qualquer outro material que a pessoa gosta de fazer, inclusive costurando mesmo, né? Com outro pedaço de tecido, até com renda, como esse está feito, tá bem? Olha, essa é uma imagem interessante do meu tecido, meu pano de prato. E aqui vocês podem ver que eu mesmo, né, mostrei aqui, fotografei, que eu trabalhei com alfinete de cabeça em vários pontos para que eu pudesse prender o pano de prato. É claro, você vai ter que ajustar também a figura, o pano, a figura, se você quer mais para baixo, se você quer a figura no centro, né? Em todo o tecido, várias figuras. Geralmente a gente usa mais para baixo, né? Ou seja, você tem o barrado e uns 4, 5 centímetros, até 10 centímetros depois a figura e ela fica na parte inferior do pano. Mas é uma questão de opção, tá bem? Bom, isso posto, né? Você já tem o seu pano preso ao tecido, com o barrado posicionado corretamente. Então agora chegou a hora de posicionar o papel carbono e a figura. Lembrando que esse será um desenho é, de cópia, né? A gente vai copiar o desenho. Ele não é nem de observação. A gente literalmente vai colocar o desenho, né? A arte em cima do papel carbono. O papel carbono, então, virado com a parte de transferência para o tecido e a gente vai copiar, literalmente. Tá bem? Vamos ver como isso foi feito aqui no procedimento de pintura. Tá vendo? Nesta opção há centralização, mas isso é uma opção do pintor, do artista, tá bem? Agora a gente vai. Então é importante lembrar que esse desenho de cópia, a gente vai pegar um lápis, então, ali está, é um lápis 6B, que é um lápis próprio para arte, mas qualquer lápis de grafite, né, mesmo uma caneta, porque você na verdade vai calcar ali, né, contornar o desenho e o que vai realmente transferir para o tecido é o carbono. Mas por que é importante o lápis?
Porque depois que você tirar todo o desenho, você pode retocar com o próprio lápis direto no tecido, que ele fixa bem, para que as linhas fiquem marcadas, para que elas não sumam durante a pintura, para que você enxergue bem todas as nuances do desenho. Outra coisa que é importante lembrar aqui, que vocês verão depois. Essa é uma obra que trabalha com a still art, a natureza morta, ou essas temáticas, né, esses motivos que nós falamos. Pode ser flor, pode ser uma cesta de fruta, pode ser queijos, pães, uma mesa, vários elementos que a gente trabalha então o contexto de parada. Still quer dizer parado, né? Da natureza parada, da coisa estática. Aí, no caso, um chá servido. Bem, outros motivos, por exemplo, eu que vou mostrar uma obra futurista, que há os movimentos de contorno, né? Então, o futurismo trabalhava muito com o movimento das coisas, como nós veremos na aula teórica. E aí a técnica de pintura não será a pintura clássica, não será a pintura acadêmica, que é mais próxima dessa temática, tá bem? Será uma pintura mais livre, com as linhas se misturando e daí por diante. Isso é importante a gente começar a prestar atenção para escolher o que mais nos agrada. Eu quero realmente a coisa bem representada, né? Eu quero a perfeição do bule de chá, com a perfeição da xícara e realmente essa cena composta de maneira como é no mundo real, vamos dizer assim, né? Não, o naturalizado das coisas. Ou não, eu quero uma arte mais livre, que eu possa trabalhar com riscos diferentes e que eu possa misturar as linhas e as tintas de maneira como eu achar melhor, né? Mais próximo, então, de algumas leituras da arte moderna, tá bem? Então agora aqui nós estamos vendo realmente, né, o decalque, né, para que a gente possa transferir a imagem para o tecido com o auxílio do carbono. E o que é importante nesse momento é a gente realmente contemplar todos os itens do desenho, né? Então com calma, com cuidado, segurando bem firme o papel, tá? E o carbono para que isso não deslize durante esse decalque. Se deslizar, você segura bem sempre uma ponta do papel, mas se deslizar, você consegue até que centralizar de novo, mas corre o risco de realmente não conseguir mais adequar, né, o desenho, a forma, aquilo que já foi decalcado, né, do desenho para o tecido. Se porventura, enquanto você faz o decalque, você quiser ver se está correto, você pode segurar bem firme o papel numa ponta e levantar a outra para ver se está satisfatório. Mesmo assim, caso o risco não seja perfeito, você pode, com o lápis, fazer o retoque no desenho inteiro. Vamos ver um pouco desse processo. Então, esse retoque pode ser feito no desenho inteiro, em parte do desenho e daí por diante. Esse lápis, lembrando, é o 6B, que é um lápis próprio para desenho, né? Mas qualquer grafite serve nesse processo. Olha, agora ficou muito claro, né, as escolhas, né? Nesse caso, uma pintura futurista, em que eu começo a trabalhar com a tinta de maneira mais livre, inclusive estourando as laterais do desenho, depois vocês verão o produto final. E é claro que essa é uma pintura mais rápida, né? Mesmo que eu faça alguns poucos sombreamentos, né? Utilizando branco, ou mesmo o clareador, para que a tinta espalhe melhor em algumas partes. É importante dizer que o clareador tem que ser passado antes do início da cor, né, da pintura com a tinta. Então a gente passa o clareador na parte que a gente vai pintar. Então se eu for aqui pintar esta parte, eu passo o clareador nesta parte e pinto esta parte. Depois eu posso usar um pouco mais de clareador para espalhar melhor a tinta ou uma outra cor ou até uma outra tonalidade, né, de amarelo nesse caso, como eu fiz, para que a gente possa fazer algum efeito de sombreamento e de luz, tá bem? Mas há também a técnica da varredura, que você vai
varrendo com o pincel realmente. Você coloca um pouco de tinta num canto e vai puxando essa tinta ao máximo que você conseguir com o pincel. Vamos ver aqui. Então, quando a gente vai para a pintura, então vocês podem perceber que essa varredura, né, que é feita, além do contraste aí que o branco na questão de iluminação e mesmo de cor, que trará para a pintura. Vocês verão depois que a, 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 o bule vai ficando diferente, esse bico do bule, né, da chaleira, ele vai ficando diferente justamente por conta dessa iluminação, desse sombreamento, dessa escolha de trabalhar com duas cores, tá bem? Mas é importante assim espalhar bem a tinta depois que você aqui vai usar uma segunda cor, que no caso é o branco, né? Usando a tampinha para não sujar a tinta toda, né? E você vai fazendo essa varredura, esse movimento como é feito aqui, ó. Vamos ver novamente, ó. Tá vendo? Com o pincel, para que você consiga o efeito. Bom, aqui nós temos, pessoal, o efeito de sombreamento, tá bem? Eu vou soltar para vocês verem, mas aquele efeito que estava no desenho, no bico, né, aqui da chaleira, ele é feito com esse sombreamento, tá vendo? Olha, fazendo como se fosse um caracol e o contorno do bico da chaleira, o bico com a parte um pouquinho mais escura, para fazer essa composição. Vai clareando e puxando e fazendo a varredura para que fique o efeito no bico. Olha que lindo. Tá bem? Claro, a gente vai discutir aqui a questão da profissionalidade. Se vocês têm muitas opções de busca de pintura em tecido, em pano de prato, de artistas que são renomados na arte, que fazem isso há muito tempo e que vão inclusive aumentar o grau de complexidade. Tudo é uma questão de ubiquidade, ou seja, eu vou aprendendo aos poucos. Para quem está iniciando, esse grau de complexidade já está bom. Mas se você já tem experiência com tecido, se você tem facilidade com pintura, né, e se sente preparada, você pode com certeza assistir tutoriais que existem inúmeros no YouTube que vão te ensinar, né? Técnicas de pintura, de sombreamento, de perspectiva, muito mais aguçadas, inclusive artes, né? Desenhos que você pode trabalhar de maneira muito mais elaborada, com outros elementos, daí por diante. Uma das coisas que nós conversamos em aula também, que é importante a gente relembrar, é que você pode trabalhar o desenho de observação, ou seja, olhar o desenho e com o lápis 6B desenhar direto no tecido. E aí fazer algo mais autoral, você mesmo já desenhando diretamente no tecido, sem precisar da utilização do carbono. E para além, ainda existe o desenho de memória, aquela que é uma criação autoral desde o início. Você cria uma imagem, né, a ideia, né, você desenha essa ideia na mente e depois você aplica. Pode, inclusive, usar a técnica invertida. Você desenha na folha de sulfite e depois você mesmo tira com o carbono o seu próprio desenho no tecido. Também funciona muito bem. Né? Também é possível tanto desenhar direto no tecido, como fazer essa transferência do seu próprio desenho da folha, feito na folha de sulfite ou em qualquer papel que tenha essa possibilidade, mas o sulfite é o adequado, para que você possa depois transferir também com a técnica do carbono, tá bom? Dá para fazer dessa forma, ou seja, dá para autorar à vontade. Bom, nós estamos com pouquíssimo tempo de vídeo. Eu queria mostrar para vocês como fica a obra que eu pintei, que é o farol. Bem, ela já está pronta, porque é arte contemporânea, ela é mais rápida, as linhas se misturam, não precisa de tanta precisão, só que é uma obra para se olhar de longe.
Quanto mais perto a gente olha, mais a gente enxerga os, não defeitos, né? Mas o inacabamento que a outra pintura clássica terá.